Vamos falar a respeito de um assunto que tem chamado muito a atenção dos piauienses e dos brasileiros, que é a insuficiência cardíaca. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Tiago Nunes, que vai conversar conosco a respeito desse assunto, explicar mais para nós sobre esse tema. Dr. Tiago, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado, Joelson. Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, primeiro eu queria entender o que é exatamente a insuficiência cardíaca, doutor. Certo. A insuficiência cardíaca é uma condição clínica que se caracteriza por uma dificuldade que o coração tem em bombear e jogar sangue para o corpo todo, digamos assim. E na sua condição mais clássica, ela é caracterizada pela incapacidade do coração contrair. Tá? Ele tem uma dificuldade em contrair. Tá? Em outra situação, ele pode também ter essa dificuldade causada por uma dificuldade em se encher, ou seja, uma dificuldade em relaxar. Mas a condição mais clássica é a dificuldade em contrair. Né? Ou seja, em bombear. Em diminuir de tamanho para jogar o Isso, sangue. ele aumenta, recebe o sangue, contrai, diminui de tamanho e bombeia o sangue para distribuir para os órgãos e sistemas. É uma condição comum. Os últimos dados que nós temos do DataSUS, Ministério da Saúde, nos dizem que aproximadamente 6,5 milhões de brasileiros têm insuficiência cardíaca e é uma causa também de saúde pública, uma importante causa de saúde, de impacto na saúde pública. Não estamos falando então de uma situação rara no Brasil. Não, é uma situação comum. A terceira principal causa de internação em pacientes acima de 60 anos é a insuficiência cardíaca. A gente consegue perceber a diferença de um coração com insuficiência cardíaca para um coração saudável? Sim, principalmente através de exames complementares, quando nós podemos lançar mão, principalmente o ecocardiograma, é um exame básico, que é disponível, amplamente disponível em consultórios, em hospitais, e a gente consegue visualizar diretamente o coração e ver realmente que o coração com insuficiência cardíaca, via de regra, é um coração maior e com uma força de bombeamento mais fraca. Nós vamos trazer aqui uma imagem que dá para a gente ter uma ideia aproximada dessa diferença, né? A diferença principal é o tamanho mesmo? Tamanho. Na condição mais clássica, que é a disfunção sistólica, a insuficiência cardíaca por disfunção sistólica, por fração de ejeção reduzida, sim. Vocês podem ver que esse coração, ele é um coração, a princípio, com o tamanho normal, um espessamento do músculo normal, diferente desse outro coração, que é um coração já com a cavidade interna maior. É um coração que ele tem uma capacidade de se encher mais de sangue, porém, ele não tem uma força ideal para contrair e jogar esse sangue para o organismo. O senhor falou também que ele pode ser um problema de dilatação, né? Ao invés de ser o da contração, da dilatação. Nesse sentido, os corações têm esse mesmo aspecto? Quando a disfunção é diastólica, ou na verdade a insuficiência cardíaca é com fração de ejeção preservada, nós não percebemos visualmente vendo o coração, mas nós temos parâmetros indiretos e clínicos que levam a pensar no diagnóstico de insuficiência cardíaca. Mas a condição principal, como eu falei, é o coração ser um pouco maior de tamanho ou bem maior de tamanho, com a força de bombeamento ou contratilidade menor. Eu queria que a gente mostrasse aqui um vídeo que desse uma ideia desse problema de funcionamento, doutor. O que exatamente acontece com o coração quando ele sofre com esse Certo. A princípio, a gente pode ver na imagem um coração com uma força de bombeamento normal, aí ele acelera um pouco o batimento cardíaco e aí vocês conseguem perceber que ele vai perdendo essa força de bombeamento e dilatando. O músculo, às vezes, ele fica espessado e isso causa o quê? O sangue ele é jogado com uma força menor para os órgãos e tecidos, então ele passa a ser mais lento na circulação. O sangue acumula no coração e, consequentemente, ele vai se acumulando nos órgãos que antecedem o coração em relação ao fluxo sanguíneo. Vai como se fosse represando. Represando retrogradamente em relação ao coração. Olha que coisa curiosa. E aí isso vai... Bom, é que ele funcionando, né? Funcionando normal. Funcionamento normal. Aí ele vai ganhando uma espécie de massa maior. Isso, ele vai espessando a parede muscular, que a gente vai conseguir ver aqui, principalmente na cavidade apical. Vai aumentando aí, ó. E aí depois ele vai aumentando, crescendo a câmara interna do coração e perdendo a força de contratilidade. Tá, isso aí já é efeito da insuficiência. Isso aí já é uma insuficiência cardíaca manifesta. Tá, eu digo o seguinte, a dilatação já é resultado da insuficiência ou ela é a manifestação própria? A doença cardíaca leva à dilatação cardíaca. Leva à dilatação. E a dilatação cardíaca com perda de função leva à síndrome de insuficiência cardíaca, que é uma condição, um conjunto de achados e sintomas, né? Quais são os sintomas? Como é que as pessoas começam a perceber que elas estão sofrendo com insuficiência cardíaca? Como o coração tem uma dificuldade em bombear o sangue para o corpo todo, como eu falei, o sangue passa a se acumular para os órgãos que antecedem o coração em relação ao fluxo sanguíneo. Então, o sintoma principal mais clássico de insuficiência cardíaca é o cansaço, é a falta de ar. O paciente
digamos assim, ele encharca o pulmão com líquido porque o sangue vai se acumulando. E isso vai sendo transmitido para os outros órgãos que antecedem o coração. Então, clinicamente, nós podemos, por exemplo, perceber um fígado aumentado, a palpação, e um sinal importante também é o inchaço nas pernas. O paciente com insuficiência cardíaca geralmente tem muita falta de ar e cansaço e inchaço. Olha só. Então, os exames, as primeiras percepções são numa consulta mesmo, no exame clínico. Sim. E aí o paciente geralmente chega com essa queixa, né, de cansaço, de inchaço, e aí você passa a fazer a investigação e descobre, chega ao diagnóstico. E quais são os passos que o paciente diagnosticado precisa dar para garantir uma eventual cura, doutor? Então, via de regra, a insuficiência cardíaca é a via final da grande maioria das patologias cardíacas. Então, várias causas podem levar à insuficiência cardíaca. Não existe uma cura. O paciente, algumas situações são reversíveis. Por exemplo, a miocardiopatia periparto, que é um tipo de insuficiência cardíaca específica, ela pode regredir, digamos assim, o paciente pode voltar a ter uma força contrátil normal. A miocardite, que é outra causa de insuficiência cardíaca, também pode, em alguns casos, regredir. Mas a grande maioria das etiologias é progressiva e a gente consegue controlar a doença, mas cura, via de regra, nós não conseguimos ter. A principal causa de insuficiência cardíaca no mundo é a isquêmica. O paciente, por exemplo, que teve um infarto, e esse infarto levou a uma disfunção de uma região do coração e o coração, por conta daquilo ali, ele passa a crescer e perder a força de bombeamento. Mas a hipertensão mal controlada é uma causa importante. No Brasil, a doença de Chagas é uma causa importante também. Apesar de ter regredido aí nos últimos anos, ela ainda continua sendo uma causa importante, tá? Qual é o procedimento? Você falou sobre controle. Sim. Esse controle é com medicação, remédio? Isso. O tratamento da insuficiência cardíaca ele vai depender do estágio que o paciente se encontra. Então, via de regra, nós pegamos no consultório um paciente no estágio inicial, que começa a ter os sintomas, fazemos a investigação e descobrimos que o paciente tem insuficiência cardíaca. Nessa fase, o pilar do tratamento é o tratamento com remédios. Nós temos pelo menos 4 classes de medicações que, ao longo dos últimos anos, foram extensivamente estudadas e vem mudando o prognóstico desses pacientes, ou seja, dando uma maior sobrevida, os pacientes conseguem viver por mais tempo, diminuindo a mortalidade, portanto, diminuindo o número de internações hospitalares, porque, como eu falei, é uma causa de internação frequente, e dando qualidade de vida para esses pacientes. Em estágios mais avançados, o paciente pode não ter a doença controlada só com remédios. Nessa fase, aí nós podemos lançar a mão de dispositivos, que podem ser desde um ressincronizador, que sincroniza o lado esquerdo e direito do coração, até dispositivos que fazem a função do coração, dispositivos que podem ser implantáveis no coração ou externos. Procedimentos cirúrgicos que não sejam transplante? Não. Não existem? Não. Esses procedimentos de implante de dispositivos, eles são cirurgias, tá? Mas são para implantar dispositivos. Então, esses dispositivos eles vão fazer, às vezes, de troca de bomba do coração, que já não está adequado naquele paciente. Casos de transplante. Se nós pegarmos todas as pessoas que têm insuficiência, quantos % vão acabar precisando entrar na fila de transplantes? Então, esse dado em do percentual de pacientes que têm insuficiência cardíaca que vão precisar de transplante é um dado incerto, porque tem pacientes que vivem com a doença controlada por medicação e têm uma sobrevida boa. Mas o transplante, ele chega numa situação de que o paciente já está intratável. Ou ele passa a ter uma condição de descompensação aguda, que o leva a uma internação, via de regra em UTI, precisando de medicações venosas, que fazem o coração aumentar a sua força de contração, reduzir a resistência sistêmica de vasos, mas numa condição que ele fica sem conseguir sair dessas drogas ou refratário à terapia, o transplante aparece como uma indicação para esses pacientes. E aí realmente é uma proposta curativa da insuficiência cardíaca. Você vai trocar um órgão por um órgão são. Nós vimos, por exemplo, no caso do apresentador Fausto Silva, que de 2020 para cá ele já vem lutando, né? O diagnóstico foi lá naquela época e tudo mais, Sim. Até chegar a esse ponto. Todo paciente, em algum momento, vai precisar do transplante? Não necessariamente. Nós temos pacientes em série de acompanhamentos que nunca precisaram de transplante. A idade tem peso nisso, nessas definições? Não tem tanto peso nisso. Mas, assim, quanto mais tempo de doença o paciente tem, maior a chance ele vai ter, se ele for um paciente não aderente, por exemplo, às medicações, se ele for um paciente que é a principal causa de descompensação, por sinal, é má aderência ao tratamento, e o Brasil, por ser um país com uma condição social pior, isso é muito mais evidente para a gente, mas
a idade não influencia tanto assim. Tá? Doutor Tiago, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui, doutor Tiago Nunes. Obrigado pela participação, por nos ajudar a entender essa questão que, como mesmo disse o doutor Tiago, não é tão rara no Brasil. Pelo contrário, é mais comum do que o que se imagina. Foi um prazer, obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado pela participação aqui com a gente. Uma ótima tarde.